O Rodrigo falou, vamos assistir o culto aqui em Suzano? A gente tinha vindo da mãe dele. Vamos assistir o culto aqui em Suzano? Eu falei, vamos. E aí eu sempre gostei de sentar na frente na igreja. Sempre que eu vá, sempre que é igreja nova, eu gosto de sentar bem na frente. Eu tô visitando tudo, mas eu gosto de sentar na frente. E aí eu fui e a gente sentou ali na primeira fileira. E eu lembro do bispo Júlio olhando pra gente e falou assim, hoje Deus reescreve a história de vocês. E no futuro as pessoas vão olhar pra vocês e vão falar, quem te viu, quem te vê. Não é aquele Rodrigo, não é aquela Mônica. Não sei nem se ele lembra disso, mas eu guardei isso no meu coração. Ele falou assim, hoje Deus muda. Vocês vão ver o que vai ser o futuro de vocês. Sim. E aí, esses dias eu tava lembrando disso. A Beatriz tinha meses, então pensa, sabe? 20 e poucos anos atrás. De pessoas que falavam, você é louca, larga ele. Não, ele não merece. E eu falava, não, mas não tem a ver com ele. Tem a ver com Deus. Porque Deus é que fez. Sim. Então ele vai organizar tudo. A gente dá os passos errados, mas ele vem, a gente vai, a gente se arrepende, Deus vem e fala, não, peraí, filho, eu tô cuidando de você. E eu prometi. E promessa de Deus é promessa cumprida. Só não vai se cumprir se a gente desistir no meio do processo. Exatamente. Aí não adianta a gente falar assim, ai, mas eu tenho tantas promessas, mas não quer viver o processo? Não tem como. Não tem como. Não tem como, porque é o processo que te forma Sim. para você viver a promessa de forma plena. É que, na verdade, eu acredito que os processos, eles nos trazem amadurecimento, né? Uhum. A gente Exatamente. amadurece, por exemplo, num relacionamento, todos erram. O marido erra, a mulher erra. Só que, às vezes, as pessoas, elas acham que, às vezes, elas estão vivendo situações, o marido estava errando, estava fazendo as coisas, mas eu acho assim, o que eu posso mudar também? Exatamente isso, Leia. O que eu posso mudar também para fazer com que esse casamento entre nos trilhos? Na verdade, eu saí da região da vítima. Sim. Porque tudo eu era vítima. Ai, meu Deus. Ai, coitado de mim. Aí eu parei e falei, não, mas peraí, o que eu posso fazer de diferente? Sim. Você entende? Eu era de um ciúme que você não tem noção. Era um absurdo. Eu imaginava ele com outras mulheres dentro da minha casa. Eu queria chegar logo. Eu não deixava ele sozinho. Eu tinha medo de deixar ele sozinho. Qualquer horário que ele demorasse, sei lá, 5 minutos para chegar em casa, pronto. O Rodrigo já tá aprontando. Então minha cabeça era assim, sabe? Eu não tinha paz no relacionamento. E aí, consequentemente, ele também não. Não. Então, eu também tive que mudar. Sim. Na verdade, quando eu mudei, sim, as coisas começaram a mudar. Porque assim, a gente sempre quer que a outra pessoa muda. Mas eu acho que a mudança principal tem que começar dentro da gente. Porque Tem quando até a gente... uma musiquinha. A começar em mim, quebra coração. Então. É isso. Ai, nada como uma convidada cantora, né? Fala sério, tem até trilha sonora. Ai, gente, nós somos chiques demais nesse lugar. Mas é assim, as pessoas, elas querem sempre... Como que eu posso dizer, Mônica? Eu acho que o maior problema dessa nossa geração é que ela coloca a felicidade dela na mão do outro. Exatamente. Sempre, é o outro, é o outro, é o outro. Na verdade, não é você que faz. É uma troca. Tudo que você quer, você precisa ser. Desculpa, gente. Eu fui numa conferência Destino um ano e eu ouvi de um dos pastores que ministraram lá, e eu ouvi isso. Ele falou, você quer uma cultura, seja ela. Sim. Ou seja, você quer algo, seja. Então, quando você acorda seu marido, por exemplo, com um cafezinho, com carinho, o que ele vai fazer por você? É a mesma coisa, ele vai querer te retribuir. Ele vai retribuir. Então, quando você casa, eu ouço muito isso. Quando você casa para fazer o outro feliz, não para ser feliz. Sim. Porque acaba sendo mútuo. Então, eu não dependo de alguém para ser feliz. Eu sou feliz porque Jesus está comigo. Sim. Eu já sou feliz, ponto. Sim. Eu falo muito isso. Às vezes, a gente que faz o trabalho social, as pessoas falam assim, eu não vou ajudar fulano porque fulano não merece. Mas quem somos nós? Então, mas eu falo assim, a doação, ela não fala de quem recebe, ela fala de quem dá.
Exatamente. E eu acredito que nos relacionamentos também, eu acredito que é a mesma coisa. É igual Deus, por exemplo. Quantas vezes o Senhor nos perdoa dos pecados, a gente vai lá e comete os mesmos erros? Você pensou se ele desistisse de nós? Nossa, Nós estamos perdidos. todo Mas mundo ele não perdido. desiste, ele fala, Tudo não. acabado. Ele fala, não, a, tá dando problema, mas a raiz é boa. É, exato. A raiz é boa, eu acredito que essa raiz vai dar um bom fruto, né? E eu acho que no casamento também é a mesma coisa. Até, assim, por exemplo, na educação dos filhos. Tem muita mãe desistindo dos filhos. Nossa, é verdade. Tem muita mãe desistindo dos filhos. Ai, meu filho é maconheiro. Ai, não aguento mais. Desistindo dos filhos. E a gente não foi criado para desistir, né? A gente foi criado, acho que, para persistir, né? Leia, quando eu comecei a perceber, por exemplo, no Caio, ai, saí com os amiguinhos. Aí uns amiguinhos que eu já tava, tô gostando. Ai, mãe, hoje eu não vou na igreja, não. Meu Deus, ele tá na idade. Prepara alguém. Então, assim, se você ora, Deus responde. Sim, tenho certeza disso. Sabe, Deus preparou uma moça tão maravilhosa pro Caio, tão maravilhosa. E aí nasceu o Luca, aquela coisa mais fofa que quem me segue sabe que eu fico doido com ele. Então, assim, a gente tem que orar pelos nossos filhos todos os dias, jamais desistir, porque já pensou, se Deus desistisse da gente, é isso que você falou agora. Então, não, desistir jamais. Eu tava falando com uma moça esses dias e a moça falou, ai, minha filha engravidou e ela tem 17 anos. E eu falei pra ela que ela não vai ter minha ajuda, não sei o que, aquilo queimou meu coração. Eu fiquei, sabe quando doeu em mim aquilo? E eu falei, Deus, como é que eu vou falar pra ela que não é pra ela desistir da filha dela? Não pode. E ela, não, vou ajudar, e não sei o que, não sei o que. Eu ouvi, fiquei quieta. Aí passou um tempo, fui despedir dela e falei assim, desiste da sua filha. Não desiste. Eu fiquei com vontade de chorar, falei, não desiste dela. Ajuda ela. Ela tá perdida. Ela precisa de você. Ela precisa de você. É, segurando a mão dela, porque senão ela Porque afunda. a gente erra mesmo. É, todo E mundo quem erra. somos nós? Sabe? Pra julgar, pra abandonar. Se o próprio Deus não abandona. Então, não. Falei, não, por favor, ajuda ela. Abraça ela. Mas, Mônica, eu estava aqui agora pensando, você já notou que tem alguns relacionamentos que, por exemplo, a mulher, ela é casada com um homem, como você disse, assim, que é usuário, que trai, e ela simplesmente aceita o processo do jeito que ele é. Ela não luta pela mudança. Se conforma. E ela vive uma vida inteira sofrendo, achando que aquilo não é possível de mudança. Mas ela também não tem a força para sair daquele relacionamento. E você percebe que isso lá na frente reflete nos filhos? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O filho vê o pai bebendo, chegando em casa, espancando a mãe, e ele vive aquele processo ali, vai crescendo naquele processo. Aí lá na frente ele conhece uma mulher, ele se casa com aquela mulher e ele começa a Faz o reproduzir tudo aquilo que ele viveu dentro de casa. Porque ele acha que aquilo é a vida. É a vida de porque casado. parece assim, ele sofreu aquela dor e ele parece que ele quer punir outra pessoa que ele ama com a mesma dor que ele sentiu. Agora, quando uma mulher se levanta por um casamento, que ela muda a estrutura daquele casamento, ela meio que quebra uma maldição naquela família. Porque, assim, a mulher é a edificadora. Sim. Ela que edifica. Ela é a coluna da Ela é a casa, coluna né? da casa. Então, ela é a que ora, ela é a que mantém em ordem, ela é que cuida. Não tem como. Não dá para trocar isso. Sim. Não dá. Quando a mulher assume essa responsabilidade de mulher dentro de casa, ela muda até o marido. Muda. Sem briga, sem confusão, ela simplesmente muda. Eu dou risada porque houve uma fase que o Rodrigo falava, eu falava, amor, acabou o arroz. O que você quer que eu faça? Como se a obrigação fosse sua. Você entende? E aí, quando a história mudou, eu até dou risada que quando eu vou lá na loja, ele fala, ai, meus euros. Ele já sabe. As contas da casa são minhas. Mas eu sou edificadora, eu sou aquela que
protege, que mantém todo mundo unido. E que então a nossa parte precisa ser feita. Nós precisamos ajudar essas mulheres. Sim, sim.